Bom, a gente já está caminhando com o mestre, né? Ao lado do mestre já por alguns domingos. E vamos continuar a caminhada hoje. E o tema de hoje é o cuidado com a vida pessoal. E a gente olhando especificamente o caráter do cristão. Todos nós somos falhos. Todos, sem exceção. E quando eu falo isso, eu sei que há uma reciprocidade em todo mundo, né? Porque todos nós somos falhos, nós sabemos disso. E é interessante que nós somos vulneráveis, somos frágeis e somos miseráveis pecadores. Nossa, que escuro, né? Pois é, mas todo mundo concorda com essa afirmação? Todo mundo, né? Pois é, eu concordo. Por quê? Porque Superman e Superwoman só existe no filminho, nos quadrinhos, né? E é bem diferente na vida real. Bom, partindo daí, como nós somos falhos, nós precisamos de algo que nos ajude e nos leve para algo que seja mais real, mais concreto na vida. Compreendendo a salvação. Eu coloquei esse tema, porque quem que precisa de salvação? Todos nós, porque todos somos falhos, todos pecamos. Vamos colocar onde são falhos, todos somos pecadores. E nós precisamos de salvação. Vamos compreender isso aqui. Como é que é essa salvação, né? Nós somos salvos quando nos conscientizamos de que estamos perdidos e que Deus não pode conviver com o ser humano pecador e entendemos que Jesus é a ponte que nos une a Deus. Eu achei fantástica essa ilustração, gente. Olha isso. O homem desse lado, Deus do outro, o pecado como abismo. E olha ali, quem é que faz a junção? Jesus. Jesus, a cruz de Jesus nos liga a Deus. Isso aqui é fantástico, né? Que ilustração, gente. Eu fiquei muito emocionada. E uma coisa a gente sabe, né? Muita gente fala, todos são filhos de Deus. Vocês já ouviram essa frase? Muitas vezes, né? Todos são filhos de Deus. Não é. A Bíblia diz que não. Por quê? Todos são criaturas de Deus. Criaturas de Deus todos são. Mas filhos de Deus, quem é filho de Deus? Quem recebeu Jesus como Salvador. Né? A Bíblia é muito clara quando diz, João 1,12 fala assim, mas a todos quantos o receberam, está falando de Jesus lá para trás. E o verbo se fez carne, está falando de Jesus. E aí quando esse o é referente a ele. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então uma coisa é bem categórica. Criaturas de Deus todos são. Filhos de Deus, só quem tem Jesus. Tá? Isso é muito importante, gente, para a gente mesmo saber. Quando alguém fala, todos são filhos de Deus. Já sabe que não. Né? E com base nessa compreensão, nós pedimos que Jesus perdoe os nossos pecados e seja o nosso salvador pessoal. A gente está fazendo isso aqui, uma sistematização. Na faculdade que a gente gosta de fazer isso, né? Sistematizar as coisas. É importante para a gente conseguir detectar o sentido das coisas. Você sistematiza. Então,
com base nessa compreensão, a gente pede que Jesus venha ser o nosso Salvador. E a salvação é individual. A gente não pode, não tem como. Tem pessoas que você pensa assim, ai, como eu gostaria que ela entendesse a mensagem de salvação. A vontade de entrar na cabeça e fazer com que ela entenda. Tá? Cada um está pensando em alguém assim, né? Pois é. Mas não, é uma decisão pessoal. E Deus concebeu esse plano de resgate para nos levar perto dele. A gente gosta de assistir na televisão aquelas brigadas de salvamento, né, que vão e resgatam as pessoas. Nós temos isso. Né? Deus fez um plano de resgate para nós, que está em Jesus. E a partir daí, a partir do momento que a gente recebe Jesus como Salvador, nosso alvo passa a ser crescer espiritualmente e nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. A percepção e a aceitação. Aqui eu coloquei para vocês o plano de Romanos. Às vezes a gente quer falar de Jesus para alguém, mas não sabe como. Esse plano em Romanos, eu acho que ele, na minha opinião, tá? Eu já usei várias vezes, eu acho que ele é o mais objetivo, tá? Por quê? Porque ele vai mostrando exatamente como é o processo da salvação. Eu vou estar olhando aqui com vocês, Romanos 3:23. Eu vou pedir, Sandro, você pode ler para a gente esse versículo? Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Nós já vimos, todos são falhos, todos são pecadores. Todos pecaram. Romanos 6:23. Ana, lê para a gente, por favor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá. Trabalhou, ganhou salário. Pecou, ganhou a morte. Tá? É bem claro isso, né? E a vida eterna nós ganhamos em Cristo Jesus. Romanos 5:12. Sidney, por favor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tá. Aqui o processo, né? Que a gente já sabe como entrou o pecado no mundo, acabou chegando em cada um de nós. Não tem jeito, não tem escape. Então, a morte também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí, Romanos 10:9. Regina. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tá. Com a boca confessar e com o coração crer. O que vai acontecer? Que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Tá aí. Como é que é? Como que a pessoa é salva? Está escrito aqui. Porque aí o Romanos 10:13. Marcelo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá, invocar, pedir. Plano de salvação. Entendeu que é pecador. Entendeu que Jesus veio, que Jesus faz a ponte com Deus. Creu e pede. Está aqui. Esse é o plano de salvação. Tá? Isso aqui vai estar depois gravado. Se vocês quiserem pegar, passar isso aqui para um colega, para um amigo, para um parente, porque é assim que a gente consegue entender por que de Jesus ter vindo. Continuando. E a partir daí, né, que a pessoa já entendeu a mensagem de salvação, correu para o Senhor, aceitou Jesus como Salvador, e nem sempre, gente, é naquele momento. Às vezes é um processo. Tem pessoas que aos poucos as pessoas vão entendendo aos poucos. Tem gente que é na hora. Né? Como eu contei para vocês do meu sogro, que estava lendo João 3,16 e pá! Entendeu ali que Jesus
tinha vindo, o motivo de Jesus ter vindo. Tem pessoas não, que vão aos poucos percebendo, né? E isso é muito importante. Mas então, assim que a gente tem essa salvação, a gente vai para a caminhada. E essa caminhada nem sempre é fácil, né, gente? Há momentos difíceis. Ai, o Senhor está no nosso lado. E dependendo do momento, nos leva no colo. Eu achei tão linda essa imagem, essa ilustração. Porque é assim mesmo, né? Primeiro, olha lá, tinha pegadas de 2 pessoas, depois se torna a pegada de uma. Porque é assim, muitas vezes é assim que Ele faz com a gente. Então, Jesus é a nossa passagem para entrarmos no céu. A gente já sabe disso, viu? O plano de salvação, por que isso acontece dessa forma. Por isso é importantíssimo que a gente se lembre de uma época em que você tem entendido essa verdade e tomado a decisão de correr para Jesus. Por favor, agora, cada um pensando nisso, você lembra de uma época na sua vida em que você entendeu a mensagem de salvação, correu para Jesus e pediu para Ele ser o seu Salvador? Não do seu filho, não do seu pai, o seu. Tomou posse disso. Por quê? Porque Deus fez cada um de nós de um jeito, né? Um vai entender mais fácil que o outro. Um vai entender mais rápido que o outro. Cada um de nós foi feito de um jeito. Cada um de nós tem personalidade, temperamento diferente, né? E os temperamentos, eles são os aspectos da nossa personalidade que caracterizam o nosso comportamento. 4 temperamentos foram propostos pelo filósofo grego Hipócrates. Isso lá na Grécia Antiga, né? E são teorias que elas procuram explicar por que somos como somos e por que fazemos o que fazemos. Ele relacionou com algumas partes orgânicas isso. Isso aí que tem na internet, quem quiser pode ver, nós não vamos parar muito tempo nisso. Mas aí os temperamentos foram estabelecidos. Há 4 tipos de temperamento. Cada um de vocês tem um temperamento diferente. Cada um de nós tem um temperamento diferente, né? E não existe ninguém que seja só de um jeito, que tenha só um temperamento. Aqui tem 4. Colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. Ninguém é só um tipo de temperamento. Eles são mistos, tá? Atribuímos às pessoas o dominante. Se a pessoa é mais sanguínea, né, gosta de conversar e tal, você já olha e fala, essa aí é mais sanguínea. Mas ela tem um pouco de outros temperamentos também. Então, existem 2 tipos, colérico e sanguíneo, que são os 2 mais extrovertidos, e o fleumático e o melancólico. A gente vai passar por isso também para ter uma ideia de como a gente é e por que Deus atua diferente com cada um, né? E cada um desses temperamentos tem os pontos positivos e os pontos negativos, né? Isso a gente vê na gente mesmo. Então, o colérico, os pontos positivos do colérico. São pessoas visionárias. Eu vou pedir para alguém ler aqui. Dani, por favor, você leu os pontos positivos do colérico? São pessoas visionárias com espírito e vontade forte e independente. São ambiciosas, determinadas, impulsivas, comandam e lideram bem. São boas, planejadoras, produtivas e decididas. Tá, você pode até achar, nossa, esse aqui é ponto positivo? Muitas vezes é, porque a pessoa precisa de uma determinada ambição para conseguir certas coisas na vida, né? Bom, esses são os pontos positivos. Os pontos negativos, Cíntia, por favor. Chegam a ser dominadoras, intolerantes, egocêntricas, impacientes, cruéis e sarcásticas. Ó céus! Né? Se você estava se achando colérico e estava feliz com isso, aí de repente percebeu. Pois é, mas todos são assim, né? Deixa eu ver. Bem, o sanguíneo agora, os pontos positivos dele.
São pessoas extrovertidas e otimistas. São alegres, esperançosas, calorosas, descontraídas, amáveis e simpáticas. São comunicativas, entusiastas, gostam de falar e de contar. Tá, o colérico está lá, né? E o sanguíneo está aqui, os dois extrovertidos. Os pontos positivos do sanguíneo são esses. Você dá, que legal, eu quero ser sanguíneo. Né? Vamos ver, os pontos negativos. Quem pode ler? Di, por favor. São explosivas, instáveis emocionalmente, indisciplinadas, impulsivas e exageradas. Não quero ser mais esse não. Oi? Não quer mais, né? Pois é. Então, gente, vamos lá, continuando. O melancólico, pontos positivos. Vai, Marcelo. São pessoas sensíveis, detalhistas e apreciam ficar quietas. Têm certa dificuldade em expor emoções e sentimentos. São fiéis, leais, sensíveis e delicadas. Amam as artes e a natureza. São dadas à reflexão. Tá, esses são os pontos positivos do melancólico. E os negativos, quais são? São extremamente exigentes consigo mesmas, desconfiadas, suscetíveis, tristonhas, vingativas, críticas e pessimistas. Ops, eu queria tanto ser melancólico, né? Fleumático. Elaine, agora você. São pessoas dóceis, pacíficas, procuram evitar conflitos, são disciplinados, confiáveis, equilibrados, mansos, analíticos, perfeccionistas, minuciosos, bons julgadores de pessoas, boas incentivadoras e exortadoras. São diplomatas, objetivas, eficientes e práticas. Tá, esse é o fleumático. Legal, quero ser fleumático. Pontos negativos. São também muito teimosas, indecisas, avarentas, desmotivadas e preguiçosas. Então, eu lembro quando eu tive essa aula no PV, nós fizemos um teste, tem teste para saber. A hora que deu o resultado do meu teste, na hora eu levantei a mão e falei, professor, eu não sou esse temperamento que deu para mim. Ele falou, o que deu para você? Sanguíneo. Eu não sou sanguínea, eu sou melancólica. A classe inteira. Quá, 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 quá. Ele falou assim para mim, se você fosse melancólica, você jamais levantaria a mão na frente de todo mundo para dizer que você não era assim. Agora, o que os temperamentos têm a ver com caráter? É que da mesma forma que a gente precisa perceber quais são os temperamentos, qual é o nosso temperamento, para a gente poder trabalhar nas partes negativas, da mesma forma a gente precisa trabalhar no nosso temperamento. No nosso caráter, perdão. Nós precisamos trabalhar no caráter. O caráter precisa ser preparado, ele precisa ser trabalhado. Ele não aparece simplesmente todo bonitinho. Da mesma forma que nos temperamentos nós precisamos detectar, perceber quais são os pontos positivos para a gente dar mais ênfase, quais são os negativos que a gente precisa trabalhar neles, da mesma forma com o caráter. Tem um livro que é o Temperamento Controlado pelo Espírito, de Tim LaHaye, que é a base disso que a gente está falando dos temperamentos. Agora, o nosso tema é caráter, né? É aí que a gente acabei de perguntar, como é que a gente precisa desenvolver o nosso? Nós precisamos desenvolver um caráter cristão, que é um pouco diferente de uma pessoa que não tem Jesus, mas é uma pessoa de caráter, né? Que a gente fala assim. Por quê? Porque a gente precisa identificar os pontos para a gente poder trabalhar. E partindo do ponto que o homem é pecador e não busca espontaneamente a presença de Deus na vida dele, a gente precisa, então, estar trabalhando em tudo que faz a formação do nosso caráter. A gente precisa se conhecer para deixar que Deus molde a gente, né?
É muito importante isso. E o que é o caráter? Vamos partir de uma definição, já que a gente está sistematizando as coisas. Só que não é o caráter cristão, é o caráter de uma pessoa de caráter, que você fala assim, eu quero tal pessoa para dirigir a minha empresa porque é uma pessoa de caráter. Tá. Caráter é a forma como conduzimos nossa vida, desde o comportamento trivial até as mais importantes decisões. Tem a ver com o nosso perfil psicológico, com a nossa forma de agir, com o nosso comportamento como indivíduos. É a soma das influências positivas ou negativas que recebemos. E o caráter se dá a conhecer através dos nossos valores. Quais são os nossos valores? Das nossas motivações, atitudes, sentimentos e ações. E é aquela imagem que a gente passa para as pessoas. Aquilo que eu acabei de falar, porque a gente tem que repetir isso. Há muitas pessoas de bem no mundo, pessoas com caráter. A gente conhece, você fala assim, a pessoa é tão direitinha que só falta Jesus. Quantas pessoas que vocês conhecem assim? A pessoa... Só falta tudo. Pois é. Só falta tudo. Exatamente, nós achamos isso. Ela não acha. E tem muita gente que é muito legal, né? Pessoas assim extremamente honestas, mas que não tem Jesus. E o caráter cristão, gente, é a mesma coisa do que um caráter da pessoa de caráter que não tem Jesus? O caráter cristão, eu achei interessantíssima essa frase, é do Chuck Swindoll. O Chuck Swindoll, ele escreveu mais de 70 títulos. Entre eles estão aquele livro Heróis da Fé, Examinando as Escrituras, acho que são os mais conhecidos, mas tem vários. Caráter é aquilo que você é e faz quando ninguém vê. Agora, para os cristãos. Aí o negócio já fica mais para a gente, né? Direcionado para nós. Deus exige coerência entre o que cremos e o que vivemos. Isso ressoa na cabeça da gente? Caráter é o que autentica ou desacredita aquilo que a gente prega. Uma pessoa que fala de Jesus chega até a evangelizar, mas tem um comportamento péssimo em outras áreas. Como é que conjumina essas coisas, né? E tem muitas histórias que a gente sabe sobre isso. A gente precisa do caráter de Jesus no nosso caráter. Só Ele que vai poder fazer a diferença. Porque, por exemplo, Gandhi nem era cristão, ele dizia, a minha vida é a minha mensagem. Eu lembro, quando eu era criança, eu lembro do Gandhi, com aquele fraldão, né? Aquela coisa, sentadinho, fazendo as meditações. Quem olhava assim, falava, nossa, que homem, que pessoa maravilhosa. Né? E sempre tinha frases sobre a vida, só que não conhecia Jesus. Né? Agora, depois que a gente aceita Jesus, que a gente quer servir, a gente precisa também avaliar o nosso caráter. Nós somos confiáveis? Será que a gente procura seguir os princípios bíblicos cristãos? Ou melhor, eu procuro saber quais são os princípios bíblicos que Deus tem? Aqui é uma pergunta interessante. Nós amamos a Deus a ponto de querer mudar o que não o agrada? Isso chegou no meu WhatsApp esta semana. E eu falei, eu vou colocar porque é exatamente isso. A nossa paixão por Deus determina o nosso estilo de vida. Você não pode afirmar que acredita no Senhor e, ao mesmo tempo, exibir comportamentos contrários ao caráter e à natureza santa de Deus. Isso aqui é de Tozer. Acho que muita gente conhece os livros dele. Quem não conhece, aproveite, porque A.W. Tozer, um homem de Deus. Bom, o nosso alvo, então, é ser como Cristo. O quê? Nosso alvo é ser como Cristo. Isso não é para a gente se assustar e nem desistir. O que o nosso querido pastor acabou de falar? Que é o Espírito Santo que vai nos ajudar nessa tarefa. Tá? Nosso alvo é ser como Cristo.
E o Espírito Santo vai nos ajudar. Filipenses 2:13. Ana, lê para a gente, por favor. Pois Deus age em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Isso. Aquilo que é do agrado dele. Tá, e na versão ARA, que a gente conhece mais, olha só essa versão aqui. É Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Gente, que alívio, né? Que isso dá. E é um alvo majestoso. Nós temos um referencial. Nós temos alguém que deseja nos ajudar nessa tarefa. A gente não está sozinho. O Espírito Santo está conosco. Quem aceitou Jesus? Tem o Espírito Santo morando dentro de si. Então, é o Espírito Santo que nos ajuda nessa tarefa. Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Só dá uma aula inteira, só esse versículo aqui, ó, né? Para a gente conhecer mais o Filho de Deus. Eu acho essa ilustração demais. Às vezes você está andando com uma criança, está bonitinha, de repente ela sai correndo. Você já viu isso? E às vezes o cuidado, às vezes até na rua, para não atravessar, né? Sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. A gente mora em casa e tem ventado tanto, gente. Eu varro aquela garagem, nossa, quando eu vou ver, eu não acredito, eu acabei de varrer. Já está toda cheia de folha. Sabe, é isso? Todo vento de doutrina, são aquelas pessoas que ouvem isso. Eu quero isso. Que legal, olha, aqui é assim que eu descobri que a gente tem que fazer. Não é bem isso. Gálatas 2, 19b e 20 diz, estou crucificado com Cristo. Paulo falando, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a coisa é mais profunda. Nós temos o modelo de caráter e temos quem trabalha em nós para que a gente alcance isso. Agora, algumas características que estão em Cristo que nós precisamos apresentar. Vamos fazer uma tempestade cerebral? Algumas características que a gente encontra em Jesus. Pus duas aqui. Lealdade. Tá. Bondade. O que mais? Que outras características a gente pode ver na vida de Cristo? Pensa um pouquinho. Amabilidade. Domínio próprio. Mansidão. Serviço. O que mais? Fidelidade. Obediência, humildade. Dedicação. Compaixão. Que lindo, né? A compaixão dele nos levou à salvação. Bom, não dá para a gente esgotar esse assunto. Mas se quisermos e obedecermos, nosso caráter será transformado e moldado através da palavra de Deus. A gente pode querer, mas não agir, né? Então, a gente precisa também fazer a nossa parte. Para isso que nós temos ajuda de Deus diretamente, né? Nós temos as aulas da IBD, nós temos as pregações nos cultos, os estudos bíblicos nos PGs, dos vários ministérios que nós temos, gente. Aquilo que a gente aprende é para a gente colocar na vida, né? Não é somente para um conhecimento intelectual. E também,
através de uma pessoa que conhece Jesus há mais tempo, como um discipulador. É importante isso também, né? Conforme o tempo vai passando, a gente precisa estar se adequando mais daquilo que Deus quer que a gente seja. Eu tenho algumas pessoas a quem eu discipulo. E é muito interessante a gente ver o crescimento, né? Vocês que são pais, que caminham com as crianças quando elas vão crescendo, vocês podem ver isso. E para a gente que nós não temos pais, João Marcos e eu temos pessoas a quem a gente discipula. E é uma alegria, vou usar um termo, indizível, quando a gente vê o crescimento na pessoa que está com a gente. Seguir a Cristo é algo pessoal. Eu achei tão interessante essa ilustração, ele mandou que tomássemos a nossa cruz. E só cabe uma pessoa na cruz. É a gente e Deus. Né? E nós somos responsáveis pelo nosso próprio crescimento, pela nossa santificação e consagração a Deus. Não dá para terceirizar essa tarefa. Caráter é uma questão individual. E a formação do caráter, ela é influenciada por várias coisas. Pelo lar, né? Pela cultura, por amigos, pela profissão. E o caráter do cristão, também pela palavra de Deus, que é o estudo da Bíblia. Tudo isso vai formando o nosso caráter. Há pessoas que não são cristãs, como a gente já falou, que têm valores positivos. Mas nós temos a maior referência, que é o estudo da palavra. Né? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Vocês vão concordar de cara. As influências boas não são garantia de um bom caráter. E as influências ruins também não são desculpa para um mau caráter. Certo? Aqui, pais piedosos podem gerar filhos perversos e pais perversos, filhos piedosos. A gente vê Eli, sacerdote, uma pessoa com um caráter sem igual, e os filhos dele eram os maiores bagunceiros. Né? Só que, quem quiser ver, tem 1 Samuel 2, 22 e 23. Já temos, por outro lado, Timóteo. Né? Timóteo, no caso dele, deu certo. Vamos ler 2 Timóteo 1, 5. Lembra-me da sua fé sincera, como era a da sua avó Loide e de sua mãe Eunice. E sei que em você, essa mesma fé continua firme. Olha lá, Timóteo teve... Ele não cita pai. Não sei se o pai tinha morrido, ou se a gente não sabe. Mas sabe da avó e da mãe. E o Timóteo perseverou, né, nesse caminho. Deu certo. Agora, vamos tornar a coisa mais pessoal? Analise a formação do seu caráter. Em que ela foi baseada? Nós conhecemos pessoas que vieram de lares totalmente acabados, pessoas que os pais foram presos, mas que houve uma transformação quando a pessoa aceitou Jesus, que houve realmente assim uma metamorfose, né? Analise a formação do seu caráter, em que ela foi baseada? Foi baseada na Bíblia? Se você não teve um lar cristão, isso não aconteceu, mas pode ter tido princípios morais, né? Deus tem expectativas em relação às nossas vidas? Que expectativas Deus tem em relação às nossas vidas? Vamos ler Gálatas 5, 22 e 23. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Vocês ouviram? Vamos continuar aqui que nós vamos voltar para isso. Qual a relação entre crescimento espiritual e mudança de caráter?
Que relação tem? À medida que você vai crescendo espiritualmente, o caráter vai se aperfeiçoando e se tornando mais parecido com o objetivo, que é ser igual a Cristo. Isso. Exatamente, é um processo. Pense agora, o que você gostaria de mudar em seu caráter? Deus nos dá a percepção das áreas em que precisamos trabalhar. Gente, isso aqui vai ser até a gente chegar no céu. Se a gente morrer velhinho, vai ser até estar de bengalinha. A gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo o que precisa ser mudado. Quais são os aspectos positivos e negativos do seu caráter? Influência de quem são? Da mamãe, da vovó? Pensa nisso. Não dá tempo para a gente ficar parando em cada pergunta, mas é importante que isso aqui venha na sua mente. Como você reage quando alguém aponta falhas em seu caráter? Primeiramente, precisamos reconhecer que o caráter do homem foi deformado pelo pecado, mas que em Cristo ele pode ser reconstruído durante a nossa vida. E vai ser a vida toda, essa reconstrução. Porque a santificação é o nosso alvo. E trabalhar o caráter faz parte desse objetivo. É um processo que acompanha toda a vida. Eu vou repetir isso direto, porque não é de uma hora para outra. Às vezes a gente desanima. A gente precisa, passo a passo, perceber essas áreas. Quando a gente estiver com o Senhor, aí sim, tudo vai ser direitinho. Agora aqui, temos 2 textos, Colossenses 3, de 5 a 17. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Descobriu que precisa tirar a ira? O que fala ali? Despir. Despir. E agora? Essa ira mesmo, tira a ira. E aí, sabe o que você vai fazer? Reveste do amor. Também, às vezes, vai ter uma dificuldade no meio do caminho para a gente se revestir.
Mas vai ser assim, gente. Cada dia a gente vai descobrir uma coisa que a gente precisa despir e vestir outra. Tem uma outra passagem que a gente vai descobrir mais coisa. Efésios 4, de 25 a 32. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Acho que só essa leitura já seria, assim, para nós, uma aula e tanto. Porque o que seria, vamos dizer assim, olha, só um estudo inteirinho a gente podia fazer sobre palavras torpes. O que seriam palavras torpes? Será que é só palavrão? Não. Palavra inútil, né? Que não acrescenta, que não abençoa. Isso. Que leva a pessoa para baixo, né? E às vezes a gente faz isso. Às vezes a pessoa chega motivada, ai, sabe o que eu consegui? E é. Às vezes não precisa nem falar, né? Só a tonalidade da voz. É tão importante. E não deem lugar ao diabo. O que seria isso, dar lugar ao diabo? Hoje, com a internet, com o celular, essa ferramenta tão útil, ou não, muitas vezes vem mensagens que você percebe que não convém, né? E às vezes a gente é tentado a, puxa, mas será que não convém? Né? Então, é uma ferramenta que a gente tem que tomar muito cuidado, porque só de a gente passar os olhos, a gente já faz uma análise. E com essa análise, a gente tem que se abster disso. Exatamente. Esse dar lugar ao diabo, gente, pode ser tanta coisa. Às vezes é no nosso próprio coração, um sentimento. Vamos ser muito honestos. Nós somos cristãos, nós temos Jesus como Salvador, temos buscado crescer, mas mesmo assim, às vezes a gente tem uma reação que você fala, como que eu pude ter isso? Uma coisa é muito importante. Nós estamos ainda neste mundo, né? E nós podemos já ter sido salvos, nós podemos estar limpos pelo sangue do Cordeiro. Mas nossos pés continuam a andar. Vocês já
não sei, tem gente que gosta de andar descalço, né? Que sente a energia da terra, coisa assim. Eu não gosto. Eu fico toda, meu pé machuca, né? Eu não gosto. Mas a gente está andando nesse mundo. E a gente suja os pés. É inevitável. Né? Principalmente agora que está chegando o verão, a gente começa a andar com sandália, né, Ale? E as mulheres sabem disso, os homens também, né? Também usam chinelo, a gente suja os pés. E quando a gente suja os pés, o que a gente faz? A gente vai lavar ou toma banho. O que seria para nós, quando acontece essas coisas que a gente não quer que aconteça, quando a gente peca, quando você percebe que veio a ira, eu queria que todo mundo abrisse, quem está com a Bíblia, 1 João 1:9. Esse versículo eu decorei. Esse versículo, gente, imagina uma torneira. A torneira você sujou a mão. Você vai correndo para a torneira para lavar as mãos. Você abre a torneira, ping. Cai um pinguinho, ping. Você quer lavar as mãos. Não tem água. Esse versículo, sabe o que é? É o Rotorruter. Vocês lembram dessa? Sabe que desentope? Desentope, porque o nosso relacionamento com Deus, quando a gente está com algum pecado, a gente entope o nosso relacionamento com Deus. E aí, pinga só, pinga. Quando a gente confessa os nossos pecados, você abre a torneira, a água flui. E isso é o importante no nosso relacionamento com Deus. Nós vamos precisar ir despindo e vestindo. Despir e revestir vai ser agora, depois que a gente aceita Jesus, vai ser o nosso cotidiano. Mas quando a gente detectar um entupimento no nosso relacionamento com Deus, isso é com todo mundo. É quem aceitou Jesus agora e quem é pastor há 30 anos. Nós precisamos desse versículo. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, vamos usar isso. Vamos usar, enquanto a gente perceber que tem que despir alguma coisa, mesmo que seja difícil, vamos despir. Vamos vestir, tá? Porque assim vai ser a nossa vida até a gente chegar lá com o Pai.